O mundo precisa aprender a ter experiência com a palavra. O mundo precisa aprender. E isso somente pode acontecer quando houver a divulgação da palavra. Isso nada mais é do que uma experiência pessoal com Cristo. Esta é a grande necessidade do mundo. Ter uma experiência pessoal com a presença de Deus. Esta experiência não é religiosa. Não é religião. É uma realidade espiritual. É através dela que nós vamos crescer no Espírito. Alguém já te falou isso? Crescer no Espírito. É a mesma coisa que ter um desenvolvimento espiritual. Por quê? Porque Deus tem uma natureza. A natureza de Deus é espiritual. Por isso que o mundo precisa ter esta experiência, aprender esta experiência, ter esta experiência pessoal com a palavra de Deus. E isso vai trazer desenvolvimento espiritual, isto é, visão espiritual. O homem natural, ele não tem essa visão espiritual. O homem natural é carente da visão espiritual. Então ele não pode ver o que Jesus Cristo via. O que é que Jesus Cristo via? Jesus Cristo via o reino de Deus na terra. Por isso que ele declarou, o reino de Deus é chegado. Gente, isto aí é produto de uma experiência. Mas uma experiência no nível do espírito. Não é uma experiência intelectual. Não é uma experiência física. Pois esses dois modos não podem conhecer a Deus. Deus não se deixa conhecer pelo físico. E tampouco Deus se deixa conhecer pelo intelecto. Deus se conhece por uma experiência espiritual. E agora, como é que eu vou ter essa experiência espiritual? Somente me nutrindo do que é espírito. Como é que eu vou saber o que é espírito? Aí você tem que ir ao grande mestre, a Jesus Cristo. E ele vai dizer palavras tão simples. E você vai ter uma visão do que é espírito. Eu vou antecipar aqui para você saber o que é espírito. Porque eu te confesso, eu também aprendi há pouco o que é espírito. Eu não sabia o que era espírito. Olha que eu lido com essa matéria faz muito tempo. Eu tinha certeza o que é carne, corpo. Eu sei, porque eu toco em mim, eu vejo meu corpo, eu toco, eu me sinto. Eu sei que é corpo. Eu sabia o que é intelecto, porque eu penso. Mas e espírito? Onde é que eu vou encontrar isso?
Onde que eu vou encontrar essa entidade? Gente, eu não sabia o que era espírito. Mas, nesses dias, eu consegui ter uma percepção do que é espírito. E não é nada difícil. Se eu disser para você, você vai dizer, nossa, eu já sabia faz anos. E é verdade. É tão simples que você já sabe o que é. Não é aquele fantasma, vestido de branco. Não é isso. Né? Tem umas representações, né? O cara morre, sai o espírito para fora. Não é isso. Então eu vou dizer o que é espírito para você. Eu sei que você sabe. Mas eu não tinha a evidência, a certeza. Quando Jesus diz, Ele é que mostra tudo. E é tão simples. Tudo que Jesus faz é simples. Tudo. Porque não é intelectual. Jesus não trabalha na intelectualidade. O mundo religioso, ele errou quando ele pensou que Deus trabalhava no intelecto. E hoje a gente vê isso, porque fazem escolas de teologia para sacerdotes, para pastores, e o cara vai se tornar um intelectual, bacharel em teologia, mestre em teologia, doutor em teologia, pós-doutorado em teologia. Depois vão entrar um pós. Coisas de homem, coisas de intelecto. E aí complica tudo. Porque o intelecto tem essa faculdade de dificultar as coisas. Né? O intelecto tem esse dom de deixar fazer a coisa bem complicada e bem difícil. Mas Deus mostra as coisas tão simples. Porque no espírito é simples. Jesus falou, eu vou dizer para você, você vai captar agora. Jesus falou, a minha palavra é espírito. Você lembra que ele falou? A minha palavra é espírito. Então o que é espírito? Pronto, você sabe, descobriu o que é espírito. Quantas vezes eu ouvi isso? Mas passava direto, não captava. E eu me perguntava, o que é espírito, meu Deus? Eu sei o que é carne, eu toco aqui carne, eu sei. Eu sei que é mente, eu penso. Logo existo, Descartes, né, o filósofo, né? Eu penso, logo existo. Pensamento. E espírito, eu não sabia. Aí vem Jesus Cristo e coloca numa fórmula tão simples. A minha palavra é espírito. Agora resolvi minha equação. Resolvi meu problema. Descobri o espírito. Por isso que as escrituras dizem, o homem natural, ele não tem espírito. O homem natural, ele não tem o espírito eterno. Por quê? Porque ele está destituído da palavra de Deus. Então, ele está sem o Espírito de Deus. Porque ele está destituído da palavra de Deus. A palavra de Deus é Espírito. E a palavra de Deus é quem? Jesus Cristo. Pois Jesus Cristo é o Verbo divino. E o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Quem é ele? Jesus Cristo. Por isso que você agora vai entender Jesus Cristo dentro de você. Quando é que Jesus Cristo está dentro de você? Está fácil agora de ver essa equação. Jesus Cristo está dentro de mim quando eu estou cheio da palavra. Pois a palavra dele é Espírito. E Jesus é Espírito. E ele vem a nós através do quê? Da pregação. É a fé. Jesus é a fé. Ele vem a nós através da pregação. Quanto mais pregação a gente
ouve, o que é que vai acontecer? Um enchimento. Nós seremos cheios do Espírito. Agora, cheios do Espírito, o que é que vai acontecer conosco? Nós vamos criar a lente que vê o reino de Deus aqui e agora. Vamos entender perfeitamente Jesus Cristo, quando ele disse: o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. Agora temos a lente para ver o reino de Deus. E se é chegado, Jesus está dizendo em outra palavra que nós estamos mergulhados no reino de Deus. Isso está dizendo que Deus está próximo de nós. Tão próximo que agora ele vive dentro de nós. Emanuel, Deus conosco. Você tem Deus com você. Percebeu? Agora você descobriu o que é corpo, você já sabia. Você descobriu o que é mente, você já sabia. E você descobriu o que é espírito. Agora você está completo. Agora você tem a lente para contemplar o reino de Deus no aqui e no agora. Você se tornou espiritual. E agora você sabe como se encher do Espírito. Você vai se encher do Espírito, se enchendo da palavra de Deus. Isto é, quanto mais ler a palavra, quanto mais ouvir a palavra, mais o Espírito Santo tem condição de trazer Jesus Cristo para dentro de você. Esta é a experiência com a palavra que o mundo tem necessidade de saber. A experiência com a palavra, a experiência com o Cristo vital, vivo, dentro de você, agora. Você está vendo, querido? Isso não é religião, isso não é denominação, isso não é igrejismo, isso não vem de uma instituição religiosa. Isto é tão simplesmente a colocação de uma experiência pessoal com Deus. Uma experiência pessoal com a palavra. Descruzando dessa maneira os braços do Espírito Santo e dando oportunidade para o Espírito Santo, para que ele flua em nós. Flua em nós, nos enche de Cristo, cheios do Espírito. Você viu o que é ser cheio do Espírito? E agora você está sabendo que está cheio do Espírito, como se encher do Espírito e que está mergulhado no reino de Deus. Pois Jesus disse, o reino de Deus é chegado, está entre vós. E agora você encontrou o olhar que vê o reino de Deus aqui e agora. Esta experiência o mundo precisa ter. Jesus Cristo sabia disso. Jesus Cristo almejava isso. Ele não queria ficar numa cidade. Ele queria espalhar essa boa nova a todas as cidades de Israel. Dizer, o reino de Deus é chegado. Esta é a experiência que o mundo de hoje precisa ter. Experiência com a palavra de Deus. Uma experiência que leva ao encontro com a face de Deus. O mundo precisa ter essa experiência com a palavra.
Jesus almejava isso e falou: gente, agora vocês estão sabendo dessa experiência. Vocês estão testemunhando essa experiência. Ide. Olha a grande comissão evangélica. Ide, anunciar isso a todas nações, a todas tribos, línguas, povos, raças. E quando vocês fizerem isso, virá o fim. Falem isso a toda geração. Esse foi o grande mandamento que ardia no coração de Jesus Cristo e que ele passou para os seus discípulos. Hoje os seus discípulos quem são? Você e eu. Nós que estamos ouvindo, compartilhando essa palavra. Somos os discípulos verdadeiros de Jesus Cristo no hoje. E o mundo precisa saber disso. E quando isso chegar nos confins da terra, e for anunciado a toda a gente, a toda a raça, a toda a tribo, a toda a nação, virá o fim. O fim. Jesus virá de uma forma gloriosa, com vozes de arcanjos, trombetas de anjos, um barulhão imenso, lá do alto, com grande glória. Ele não vai vir humilde, não. Ele vai vir com grande glória, e todo olho verá. Mas o que vai antecipar esta vinda é justamente a pregação dessa experiência com a palavra. Pois a palavra é vida. Que tipo de vida? É vida eterna. Jesus quer dar vida eterna para você, mundo. Isso que nós temos que dizer. Vida eterna, você só vai encontrar, mundo, com Jesus Cristo. Ele é Espírito, Ele é vida. E a vida que está nele, Ele quer depositar em você. A natureza de Deus. A eternidade. Você deixará de ser mortal. Fantástico, né? Você deixará de ser mortal. Você vai se tornar numa outra criatura. Jesus chamou de a nova criatura. O cidadão do reino de Deus. Maravilhoso, né? Mundo. Essa mensagem que Cristo mandou a gente dar. Você precisa ter uma experiência com a palavra. A palavra viva, revelada pelo Espírito Santo. Aí é que surge a nova criatura. A cidadã do reino de Deus. Aquela que guarda em si a eternidade, a natureza de Deus. Bela experiência, não? Hoje somos portadores dessa mensagem. E nós temos toda a facilidade em proclamar isso. Não é simples. Qual foi o comando de Jesus Cristo? Qual foi o mandamento de Jesus Cristo? Pregue a toda geração, a toda tribo, a toda língua, a toda raça, a todos os povos. O quê? O que eu tenho que pregar? Que o reino de Deus é chegado. Não é simples. Não é simples a coisa de Deus. De tal maneira que você, através desse aparelho que você tem, que você está me ouvindo, da sua casa, você pode pregar essa mensagem do reino de Deus sem gastar um tostão. E assim estamos fazendo a vontade de Deus. Compartilhando ao mundo o mandamento de Jesus Cristo. Ide e pregai que o reino de Deus é chegado. E quando vocês cumprirem essa tarefa, virá o fim. Gente,
Em Apocalipse diz que é um anjo que está levando essa mensagem do Evangelho eterno. E hoje eu interpreto esse anjo, que é símbolo de rapidez, como sendo a internet. Porque eu estou falando aqui, tenho pessoas me ouvindo lá na Europa. Já vi pessoas me ouvirem da África. Uma vez eu fiquei assim espantado quando eu vi 116 pessoas me ouvindo da Rússia. Eu quase caí para trás. Da Rússia? Falei, nossa! A pregação do Evangelho eterno. Um anjo está levando para todo mundo essa pregação. Em Apocalipse diz isso. Quer dizer, é uma mensagem rápida. Eu digo que é o pente fino. É Deus passando o pente fino, anunciando o Evangelho do Reino de Deus a todos os povos, a todas as nações, a todas as raças, a todas as tribos. Nós estamos vivendo em dias tremendos, onde o Espírito Santo está fazendo esse preenchimento, nos dando entendimento, revelação, trazendo Cristo dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, nos tornando em Cristo imortais. Que linda a mensagem para o mundo! Deixem de ser mortais. Deixem de ser mortais. O cemitério está testificando que você vai morrer e lá você vai virar pó. Mas através da palavra espiritual de Jesus Cristo, você vai ser eterno. Você vai receber a natureza de Deus dentro de você. Você será chamado no reino de Deus uma nova criatura, cidadã do reino de Deus. É uma boa nova, né? Bom, hoje aprendemos a ter uma experiência pessoal com a palavra e levar essa experiência pessoal com a palavra ao mundo. O mundo tem que saber dessa mensagem. Valeu, né? Após essa palavra tão brilhante que o Espírito Santo está nos oferecendo num banquete, eu quero dizer, você que está aí do outro lado, que você é sacerdote. O quê? Você é sacerdote. É assim que Deus te vê. Você vai lá no Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 5, versículo 10. Você vai ver como Deus te vê. Como sacerdote, sacerdotisa do Altíssimo. E no versículo 9, você vai ver que Jesus Cristo comprou você com seu sangue e colocou você no reino dele. E como sacerdote, você vai reinar neste mundo. Isto é poder, isto é autoridade. Você pode servir o pão e o vinho. Depois que você recebeu essa instrução que você tem autoridade, quero lembrar mais uma coisa. Jesus disse que deu poder para você pisar serpentes e escorpiões. Você tem poder sobre o mal. O que é isso? Quer dizer que você tem poder sobre Satanás e seus anjos. E no meu nome, você vai curar enfermo, você vai expulsar demônios. Passarão o céu e a terra. As minhas palavras não passarão, disse Jesus Cristo. Então você tem autoridade. Agora é preciso crer. Se você não crê, você não agrada a Deus. Então você pode rezar, você pode orar, que vai ser água com açúcar, não vai valer nada. Mas se você crê, se você lançar a sua rede conforme a palavra de Deus, vai haver um milagre. Ela vai encher de peixe. Foi o que aconteceu com Pedro. Então vamos crer. Vamos ao poder. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, nós dizemos para todo espírito de enfermidade e doença, espírito de morte, sai dos nossos corpos, da cabeça à planta dos pés. Saia dos nossos órgãos internos, saia da nossa coluna cervical, dos nossos ossos, todo espírito de morte e podridão.
Sai também nosso aparelho urinário, digestivo, respiratório, circulatório, bucal, visual, ouvidos, pés, mãos, braços e pernas, todo espírito de enfermidade e morte. Agora, vocês estão paralisados no poderoso nome de Jesus Cristo. Saiam em nome de Jesus Cristo. Saia também de nossa mente, você espírito de raiva, rancor, ódio, mágoa, tristeza, depressão, angústia, dor. Saia de nossas mentes em nome de Jesus Cristo. Saia também de nossos países e de nossas vidas, espírito de pobreza, de miséria, desgraça e dívida, em nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo, e você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Amém.